Galera, eu vou fazer uma breve introdução aqui, que hoje eu vou ficar só aprendendo, vou ser um estudante aqui, vou ficar olhando esses monstros aí da cirurgia de joelho. Falar em particular agora da minha parte, assim, o Dr. Idê para mim é uma referência, talvez ele não saiba, mas eu fiz medicina por causa dele. Eu era fisioterapeuta, eu trabalhava no consultório do Prado Júnior. Acho que nem ele sabe essa história. E foi reabilitando alguns pacientes do Dr. Idê que eu sentia a vontade de fazer medicina e o Prado me incentivou. E o destino foi muito bom comigo, porque o meu primeiro rodízio no Into, o Dr. Idê também não vai lembrar, isso tem anos, caiu na sala eu, Marcos Areias e Osamo. Então, foi meu primeiro rodízio, foi o joelho na sala do Dr. Idê. Então, assim, eu acho... E mais tarde eu descobri que a gente ainda tem outros laços aí, enfim, diretos. Então, acho que o destino ele foi muito bom comigo e eu agradeço muito a oportunidade de ter aprendido e aprender com o Dr. Idê. Alain Mosella é um outro que eu aprendo desde postura com o paciente, responsabilidade, habilidade manual, estudo, enfim, é uma pessoa que eu tenho um respeito, coloco assim num outro patamar. Doutor Felipe é o chefe da cirurgia de joelho do São Lucas, eu trouxe ele para perto. Eu não preciso dizer por quê, porque eu tenho um respeito, uma confiança, um carinho muito especial por ele. Rodrigo Albuquerque é um cara que foi da minha banca de mestrado, me defendeu lá quando eu estava sendo atacado. E agora somos amigos, a gente dá aula junto na Universidade de Estácio de Sá. Aprendo todo dia com ele, um cara fenomenal. E o Rafael Hertal, eu vi esse monstro nascendo desde do R1, ele foi um cara muito diferenciado, é um cara muito diferenciado. Aprendo muito com ele também. E está com a gente no São Lucas. E hoje é um dia que a gente está fazendo uma mistura aí de dois hospitais referências, um, né, lá na Zona Oeste. Eu acho que quem tem problema de joelho tem que ir no Rios d'Or, né, lá na Barra. É uma equipe sensacional. E na Zona Sul aqui, o nosso hospital, que cada vez mais vem firmando a sua referência na localidade. Então, vai ser uma mistura muito legal, que a gente vai poder trocar muita informação de forma muito carinhosa, grandes amigos aí, grandes feras. Então, eu vou passar, conforme o doutor Idê pediu, eu vou passar a palavra ao doutor Felipe Valente, que é o chefe da cirurgia do joelho do Hospital São Lucas de Copacabana, para começar a nossa sessão. Vou ficar aqui quietinho na minha, aprendendo com os senhores. Filipão, é com você, meu amigo. Então, obrigado aí, Daniel, pelas palavras. Todo mundo devidamente apresentado. Só queria agradecer aos palestrantes aí convidados, dizer que a gente está entre amigos, então isso aqui é um bate-papo informal. Enfim, e eu acho que um dos objetivos desse webinar também é a gente trocar experiências, enfim, difundir, claro, os dois serviços, né, o serviço do Rios d'Or e o serviço do Hospital São Lucas, e também valorizar o profissional médico, todos os que estão aqui presentes. Também queria ressaltar que os outros dois membros do grupo de joelho lá do Hospital São Lucas, o doutor Leonardo Xerez e o doutor Leonardo Rocha, também estão presentes aí, podem falar, enfim, estão aqui juntos. A gente tem um mecanismo de rodízio do nosso webinar, então dessa vez ficou eu e Hertal mais de frente, mas nos próximos cada um vai ter a sua oportunidade. Bom, a gente optou hoje por falar sobre o tema de artroplastia de joelho. O Rodrigo vai falar sobre planejamento, né? O Rafael Hertal vai falar de causas de falha. O doutor Alain Mosella vai falar sobre complicações de revisão e depois a gente vai ter uma discussão de casos clínicos apresentados pelo Idemar e por mim. E eu tenho uma grande honra de, enfim, deixar o Idemar começar a introdução aí dos casos, até porque ele é um professor nosso aqui, de todos aqui, então dispensa comentários e apresentações. Idemar, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, meu amigo. Está contigo. Eu que agradeço a você, agradeço ao Daniel a oportunidade de a gente fazer esse encontro entre os nossos serviços, da gente apresentar um pouco da nossa experiência e contar com uma plateia realmente diferenciada, com grandes amigos aí. E para a gente não perder muito tempo com os nossos agradecimentos, eu fiquei tocado pelo que o Daniel, pelo que vocês falaram aí.
Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao doutor Rodrigo, e lembrando que o nosso tema é o foco artroplastia, mas basicamente revisão. Nós vamos conversar sobre revisão hoje e complicações de revisão com a Alain. Rodrigo, a palavra é sua, por favor, compartilhe a sua tela e vamos começar. Ok, vou compartilhar minha tela, peço só para confirmarem se estão vendo aí, se estão visualizando. Tudo ok? Tudo bem. Então vamos lá, vou agradecer aí, né, um grupo de amigos, e vamos dar sequência para não atrasar aí. Então, os serviços que eu represento, deixa eu só minimizar aqui. Nosso tema é planejamento na artroplastia de revisão. Segundo esse artigo do Monte, a cada 300 próteses, um paciente vai ter dor sem causa conhecida. E a revisão da TJ sem diagnóstico preciso, esse paciente tem uma melhora em apenas 17%. Já uma revisão da TJ com diagnóstico feito no intraoperatório, esse paciente tem um resultado positivo em apenas 25%, segundo essa literatura. Quando a gente fala de causa de falha, esse artigo é muito interessante, do Boni Joint de 2014, mas eu friso, o Hertal vai comentar depois, então não vou me ater muito, nesse nono quesito, que seria sem diagnóstico. A gente tem que tentar identificar a causa nesse planejamento da revisão. Quando a gente fala de revisão, a gente tem sempre que pensar numa infecção, tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que essa prótese está infectada ou não? Então, uma dor, se ela é constante ou não, se há uma soltura precoce, a gente tem que ficar atento e pensar na famosa infecção. Claro que um indivíduo com uma secreção purulenta, o diagnóstico fica mais fácil da gente pensar nessa infecção. E quando a gente pensa no planejamento, a gente começa com o exame clínico, que é básico, né? Primeira coisa que a gente avalia, desvio de eixo. Há ou não desvio de eixo? Aqui a gente observa, né, duas fotografias com joelhos em valgo, né? A figura da direita, um encurtamento importante. Na inspeção ainda, uma deformidade. Há uma deformidade? Aqui uma luxação, né? Então, a gente deve ficar atento. Há ou não há deformidade? Ainda na inspeção, um edema persistente, sem rubor, sem calor. Então, é fundamental o nosso exame físico, a nossa inspeção. A avaliação neurovascular, aqui é um ponto fundamental, porque às vezes o indivíduo faz uma revisão, o paciente vem, estou com uma dor no joelho, e ele tem uma dor referida por uma compressão radicular, uma coxartrose. Então, é fundamental a gente examinar as outras articulações, uma neurite periférica, uma insuficiência vascular. Sempre fazer uma avaliação vascular e nervosa antes dessa revisão. Aqui, no caso, uma luxação traumática, o paciente estava bem e que acabou evoluindo com uma lesão do fibular na hora do trauma. Então, sempre nesse planejamento, avaliar a parte vascular e a parte nervosa. O pré-operatório, se esse indivíduo tem um arco de movimento acima de 90 graus, provavelmente você não vai necessitar de um acesso estendido. Também nesse arco de movimento, há ou não desvio rotacional? Aqui uma luxação de patela por um desvio rotacional. Então, também nesse arco de movimento, a gente pode observar se há ou não alguma alteração. Na avaliação clínica, a palpação, onde encontra-se essa dor? É na região patelofemoral? É na região, né, femorotibial medial? Aqui a gente palpa um gap, né, um intervalo com uma lesão do aparelho extensor, e aqui um clank, né? Na flexo-extensão você observa um clank. Na instabilidade, essa instabilidade é em varo e valgo ou é no sentido antero-posterior? É fundamental a gente avaliar. Incisão prévia, normalmente optamos pela incisão mais lateral, indivíduos com múltiplas incisões, porque a vascularização vem de medial para lateral. Aqui nessa figura da direita foi feita uma incisão teste, e às vezes a gente necessita do plástico, né? Cicatrizes como essa, uma necrose de pele que evoluiu com retração, plástico pode utilizar um expansor, pode realizar um retalho, né? E lembrar que se a gente tem uma cicatriz, a gente tem que ter um intervalo pelo menos de 6 centímetros entre uma e outra, pelo risco de necrose.
E a equipe multidisciplinar numa revisão é fundamental. O plástico, às vezes, o infectologista, o fisioterapeuta com uma boa reabilitação. Aqui um caso de necrose de pele que foi feito um retalho, evoluiu com uma fístula, novo acesso e troca de espaçador, até que finalmente foi feita a revisão. E qual é o acesso cirúrgico ideal? Ele tem que ser um acesso de fácil remoção do implante, integridade do mecanismo extensor, boa cobertura de parte moles e rápida reabilitação. Aqui, uma paciente com ruptura do ligamento patelar, a gente observa a deformidade e uma condição de pele ruim. Na maioria das vezes, realizamos o acesso parapatelar medial, e a gente realizando uma liberação peripatelar, removendo essa fibrose, na maioria das vezes, conseguimos fazer a eversão da patela segundo essa literatura. Então, é fundamental fazer uma liberação e peripatelar e remover essa fibrose. Pino de proteção, esse planejamento intraoperatório, você colocar um pino de proteção, você evita uma ruptura do ligamento patelar. Quando a gente não consegue a eversão da patela, você pode fazer uma subluxação. E esse artigo aqui menciona no acesso parapatelar medial extensivo, que seria você aumentar essa sua incisão em 4 a 5 centímetros. Então, pode ser uma medida você fazer uma subluxação e não everter essa patela. Indicação de osteotomia de TAT, você vai planejar o seu acesso. Às vezes você quer trabalhar na altura da patela, aqui é um caso de uma patela baixa, ou então uma janela óssea, que você quer remover esse componente tibial, e você fazendo essa janela óssea, você consegue remover esse componente tibial. Contraindicação de osteotomia de TAT, uma falha óssea, como observamos aqui em cima, ou um paciente com uma osteoporose, uma artrite reumatoide importante, devemos evitar uma osteotomia de TAT, ou condição de pele ruim. E qual a melhor fixação da osteotomia de TAT? Segundo essa literatura, né, tem apenas esses 2 estudos biomecânicos que compararam cerclagem e parafuso. Segundo esses autores, a superioridade com os parafusos. Esses 2 outros artigos aqui mostram fixação da osteotomia de TAT com Etibond e Vicril. Então, a gente relata aí como uma opção. Às vezes, o indivíduo está com uma dificuldade técnica, houve, né, a baguete óssea, houve uma fratura, ficou com uma baguete menor. Então, você pode fazer uma cerclagem, um parafuso e associar, às vezes, numa medida de emergência. E é possível fazer uma nova osteotomia de TAT em um acesso de revisão? Segundo esses 2 autores, sim, segundo essas 2 literaturas. Normalmente, a osteotomia consolida em 8 a 9 semanas. E o que esses estudos mostram? Que há um maior tempo de consolidação, normalmente entre 21 e 23 semanas, segundo esses 2 artigos. Aqui, um caso, um joelho rígido, foi feita a osteotomia de TAT, esse indivíduo caiu na enfermaria, e foi feita uma prótese ringe com uma nova osteotomia de TAT, caso do Dr. Idemar de Palma, da Palma. E a remoção do implante, eu tenho que planejar. Essa prótese está solta, eu preciso de serra de Gigli, osteótomo reto e curvo, eu posso fazer aquele duplo osteótomo na tíbia para evitar uma perda óssea, lâminas, né, em diversas espessuras, broca. E qual o objetivo? Uma menor perda óssea, quer dizer, uma retirada do implante sem nenhuma perda óssea. Documentação, se eu tiver acesso ao prontuário, tamanho do implante, marca, modelo, descrição da cirurgia, foi feito um acesso de Kebrich, eu posso repetir esse acesso, o ideal é que eu repita esse acesso. Exame complementar, a gente sempre, antes de fazer uma prótese primária, a gente sempre pede o PCR e o VHS, que já serve como marcador, né? Por quê? Aqui, a paciente com 7 dias, ela estava com uma ferida com rubor, eu sempre ficava na dúvida, é um processo inflamatório ou não é? Com 14 dias já tinha secreção purulenta, era uma infecção. Então, ficar atento para evitar ter essa formação desse biofilme. Avaliação radiográfica, exames prévios é fundamental para você observar se há uma lise, se essa prótese está soltando, raio-x contralateral, que você vai fazer a aferição do tamanho do componente femoral e tibial, radiografia sob estresse. Aqui a gente observa essa radiografia em pós-operatório imediato, o raio-x está excelente.
Porém, quando a gente vai fazer a panorâmica, olha o componente femoral como está posicionado, totalmente inadequado. Então, o exame de imagem é fundamental. Radiografia comparativa, a gente analisar essa lise, está aumentando ou não está aumentando, ela está se mantendo. Template, né? A recomendação insegura. A gente participou dessa pesquisa e a gente observa isso. Pode te ajudar no planejamento, mas é uma recomendação insegura. Tomografia computadorizada, pode avaliar a soltura do implante, né? E aí, às vezes, analisa uma lise melhor do que a radiografia, você pode fazer reconstruções tridimensionais e ajuda a observar se há ou não desvio rotacional. Perda óssea, a gente sabe que, às vezes, a radiografia e a tomografia são imprecisas, né? São imprecisas de avaliar de uma maneira correta. Então, na hora da remoção do implante, que você realmente vai ter essa avaliação no intraoperatório. Então, planejar, né, pecar por excesso. Perda óssea, a gente tem a classificação de Dori e Aori, que eu não vou me ater, né? Mas o que a gente tem que planejar na perda óssea? Eu vou utilizar cimento? Eu vou utilizar osso de banco, de cadáver, ou banco de tecido, ou do próprio indivíduo? Cunha ou metal trabeculado? Aqui foi utilizado de banco de tecido, um osso, aqui osso do próprio indivíduo, cunhas e metal trabeculado. E o osso versus metal, eu tenho que planejar o grau de perda óssea. A gente deve lembrar que o banco de tecido tem uma osteojunção menor quando comparado ao osso do próprio indivíduo. O banco de tecido tem o risco de transmissão de doença. E um paciente idoso com uma qualidade óssea, né, já com uma osteoporose, eu vou pensar já no uso de metal. E lembrar que se eu utilizar um banco de tecido ou osso, eu tenho que consolidar, eu tenho que postergar essa carga. Offset, eu tenho que planejar a cobertura óssea, conhecer o implante e saber o tipo de offset. Só dá um offset anterior ou posterior ou 360 graus. O tipo de implante é fundamental, ele tem intercambiabilidade. Aqui, um paciente veio no meu consultório, ele tinha uma dor no componente medial, operado por um outro colega, eu fiz uma revisão apenas parcial, então você tem que ter esse conhecimento. Interlinha articular, normalmente a patela está a 1 centímetro do polo distal da interlinha, o epicôndilo de 2,5 a 3 centímetros, e a fíbula, a cabeça da fíbula, 1 centímetro da interlinha articular. Né? Aqui a gente observa uma desproporção entre a cabeça da fíbula, né, e a tíbia. E ficar atento a essa imagem. Quando a gente remove o componente femoral, a gente acaba tendo uma tendência a colocar um componente femoral menor, né, por essa perda óssea. Então, ficar atento. Então, nesse planejamento é fundamental, às vezes, utilizar uma prótese não convencional, uma artrodese, e às vezes até amputar, pelo grau de perda óssea desse indivíduo. Aqui talvez seja o fator mais difícil para o cirurgião ortopédico, fazer uma boa avaliação pré-operatória, as reais expectativas desse paciente e se ele tem depressão ou não. Aqui um paciente com uma artrofibrose, né? E aqui um paciente com valgo, né, moderado e com 15 dias já de pós-operatório, dobrando o joelho, quer dizer, então, às vezes, né, esse fator psicológico, né, a gente não sabe comorbidades e etc. Punção, sempre realizar uma punção, independente se é uma revisão séptica e asséptica. Vai avaliar GRAM, cultura, celularidade, aeróbico, anaeróbico, bar e fungos. Coleta de tecidos também é a mesma coisa, né? 3 a 5 fragmentos do fêmur, da tíbia, aquele tecido ao redor da prótese, vai fazer uma cultura, antibiograma e histopatológico. Erros técnicos comuns no componente tibial, aqui uma fratura do componente tibial por um desbalanço grande, aqui uma prótese em varo com uma broca de brinde, aqui uma sobra do componente tibial medial, um slope aumentado, um afundamento medial e um slope invertido. No componente femoral, aqui uma fratura viciosamente consolidada, que o colega consolidou a fratura, mas tratou de maneira inadequada, com 2 fios, um posicionamento femoral inadequado, um componente femoral, né, superdimensionado, aqui já um componente femoral e tibial pequeno e uma soltura do componente femoral. Erros na substituição da patela. Aqui o colega substituiu a patela, mas não removeu os osteófitos. Aqui uma soltura com um implante com PEG só. Lembramos que o implante com 3 PEG, teoricamente, tem o menor índice de soltura. Aqui a espessura aumentada, o overstuff.
aqui uma ressecção, né? Uma substituição da patela totalmente inadequada, né? Num plano totalmente inadequado, e aqui uma luxação da patela, provavelmente com um desvio rotacional. Então, passo a passo da revisão, estabelecer a plataforma tibial, estabilizar o joelho em flexão, restabelecer a interlinha articular e estabilizar o joelho em extensão. E se a gente for pensar em constricção, teoricamente, né, selecionar um implante com a menor constricção possível. Claro que você vai avaliar os ligamentos, os epicôndilos, o grau de perda óssea. E saber também quando parar. Esse planejamento é fundamental. Posso fazer uma artroplastia de ressecção? É um bom recurso? Não. Uma amputação, uma artrodese. Então, você tem que saber quando parar. Então, como conclusão, planejamento é fundamental e tentar identificar a causa da falha. Então, você ter essa estratégia de planejar, checar e rechecar. Era basicamente isso. Obrigado, Rodrigo, pela sua aula, pelas suas explicações aí, em termos de planejamento, muito bom, importante. Vamos passar direto agora para o Rafael, vai com causas de falha. Abre teu som aí, Rafael. Boa noite, estão me ouvindo bem? Não, mas você não tá aparecendo uma outra apresentação para a gente aqui ainda. Agora sim, ótimo. Excelente aula do Rodrigo, honrado de participar dessa mesa, pessoas extremamente experientes aí, acho que vai ser muito proveitoso. Estou falando sobre as causas de falha de revisão. Tá? Primeiramente, com qualquer doença, é necessário estabelecer um raciocínio clínico para entender por que a artroplastia falhou, e esse raciocínio clínico acaba envolvendo não apenas a análise de exames complementares. Exames complementares, o próprio nome diz, são uma parte complementar ao que você ouviu do paciente, o que ele te passou, a anamnese, e o que o seu exame físico direcionou. Muitas alterações só serão percebidas através desse passo a passo, que, embora pareça bobo, é talvez uma das partes mais importantes aí da prática médica. A história do paciente, entendendo quando começou aquela falha, se o evento se iniciou logo na fase inicial do pós-operatório, se ele sempre teve dor, vai direcionar a pensar em causas como a infecção, a instabilidade secundária, abordagem cirúrgica indevidamente realizada, ou a uma indicação questionável, o paciente que não tinha uma artrose do joelho que justificava a dor dele, mas sim uma artrose do quadril, da coluna, uma radiculopatia, ou algo do tipo. Já o paciente que tem uma história de ter passado um período inicial bem e depois ter desenvolvido dor, vai te levar a pensar em outras causas. Um paciente que fez uma infecção tardia, ou uma infecção hematológica, ou mesmo uma infecção crônica, ou ainda o paciente que teve uma instabilidade tardia secundária ao trauma, ou que apresentou a soltura dos componentes. E já o paciente que te relata uma dor presente mesmo em repouso, sem características mecânicas dependentes, provavelmente é o paciente que apresenta um quadro infeccioso, um quadro tumoral, ou mesmo que evoluiu com uma dor crônica, caracterizando uma dor complexa regional, que vai envolver, além da abordagem cirúrgica, uma abordagem clínica específica, tratando e sensibilizando essa dor. Esse é um trabalho clássico, publicado em 2007, sempre citado nessa literatura, um trabalho de Curtis, em que ele previu aí qual seria a evolução dos índices de artroplastia primária de quadril de joelho em 2005 e 2030 nos Estados Unidos. O que esse trabalho previa? A gente está em 2021, muito próximo dessa data limite aí que o Curtis falou, e a previsão dele é de que o índice de artroplastias de revisão aumentaria para o joelho em cerca de 600% nessa data, e que as causas de falha se tornariam diferentes do que as causas de falha conhecidas na literatura seriam. Na literatura, nessa época, a principal causa de falha, ela guardava relação com o afrouxamento asséptico do componente e de causas como o desgaste do polietileno, e em 2030 ele previu que 65,5% das falhas seriam por quadros infecciosos. Esses artigos são artigos recentes, e essa previsão que Curtis fez
realmente parece estar se comprovando. Embora a literatura clássica mencionasse essas como as principais falhas, esses 3 artigos aqui, de 2020, 2018, 2017, já mostram que as causas infecciosas vêm ganhando importância. E essas causas infecciosas passam, hoje em dia, a colaborar para 25% das indicações de revisão. Ainda existe literatura que coloca essa causa infecciosa como a causa principal nos primeiros 3 anos, mas, considerando de maneira geral todas as indicações de revisão, vem ganhando importância a infecção como causa de instabilidade, por ser uma das complicações talvez mais difíceis de diagnosticar. Esse conceito deve estar sempre na nossa mente. Por mais que pareça, às vezes, óbvio que o paciente tem uma causa de falha da revisão, um erro de alinhamento, um erro de dimensionamento dos componentes, a infecção não deve ser excluída como causa e você deve pensar nela, podendo estar associada ou não às demais causas. As 3 principais causas, então, segundo esses relatos modernos, seriam infecção, instabilidade e o afrouxamento asséptico de componentes. Além dessas, a rigidez, as fraturas periprotéticas, problemas do mecanismo extensor envolvendo fraturas patelares, dor patofemoral, ou mesmo lesões do mecanismo extensor, a dor complexa regional, e como o Rodrigo bem citou no planejamento dele, os casos que mesmo avaliando todos esses quesitos, são interpretados como causa sem falha definida, também são casos que devem ser abordados. Tomar muito cuidado com esses casos sem causa definida, porque talvez a ausência de causa não tenha envolvido uma pesquisa adequada para direcionar a pensar nessa causa. Na jornada de revisão de artroplastia foi bem citado por alguns colegas que, pegando especificamente esse grupo de pacientes sem causa definida e avaliando do ponto de vista ali com avaliação muito mais minuciosa, a causa da falha às vezes era encontrada, algum dimensionamento sutilmente alterado do componente, ou às vezes não um erro grosseiro da artroplastia, mas um somatório de pequenos erros que poderia colaborar para um insucesso e dor justificando a revisão. Quanto à infecção, então, é uma complicação esperada para 0,5% a 2% das artroplastias primárias de joelho. Ela vem sendo relatada como uma das principais causas nas séries mais recentes, e ela tem essa estimativa de aumentar ao longo dos anos. Atualmente, o nosso passo a passo para diagnosticar a infecção é muito influenciado por esse artigo publicado pelo Pavese, em 2018, pelo grupo que estabeleceu um score objetivo para diagnóstico de infecção. Esse score considera fatores pré, intra e pós-operatórios e, através do você calcula pontuações que, quando atingem um valor maior ou igual a 6, são diagnósticos de infecção, e valores menores ou iguais a 3 são permissíveis de afastar a infecção. Então, o que é levado em consideração? Parâmetros séricos pré-operatório, exames como proteína C reativa, dímero D, VHS, parâmetros do líquido articular, então, por isso, a punção articular passa a ser fundamental para esse rastreio, contabilizando aí a contagem celular total, diferencial, marcadores que antes não utilizávamos, como a alfa-defensina, podendo ser usado como teste de fita, marcadores que ainda são um pouco questionáveis, como o valor da proteína C reativa no líquido articular, que é citado nesse artigo, mas em outros já não vem sendo mais tão elaborado, e fatores intraoperatórios. A histologia intraoperatória, a evidência de purulência pelo cirurgião ou a detecção de uma cultura positiva. Então, somando esses valores, o cirurgião vai chegar a um valor ali que, repetindo, se for maior ou igual a 6, diagnostica a infecção. Se ele for inferior a 3, a infecção está afastada. E talvez essa numeração de 4 ou 5 seria inconclusiva para esse rastreio. Pensando em instabilidade de artroplastia, também é uma causa importante, representa aí 10% a 22% das indicações de revisão. Essa instabilidade ela deve ser interpretada de maneira individualizada ao plano em que ela vai determinar esse padrão. Então, existe instabilidade no plano coronal, no plano sagital, instabilidades combinadas nos 2 planos, estabilidades simétricas ou assimétricas envolvendo espaços de flexão ou extensão, e essas instabilidades podem resultar de liberações ligamentares inapropriadas, erros do dimensionamento femoral, erros da angulação dos cortes
e associação de todos esses fatores. Na nossa prática, é comum, às vezes, detectar a ausência da liberação para o balanço de partes moles necessária para balancear a artroplastia, sendo uma causa frequente, mas todos esses outros fatores devem ser buscados pelo cirurgião para que a revisão corrija o que foi o insucesso da artroplastia. Eu separei um artigo interessante, publicado também bem recentemente, agora em 2020, na qual uma ferramenta que talvez não seja tão usual para o rastreio de instabilidade pode ser utilizada, que é a radiografia com estresse. Então, aqui a gente consegue ver, basicamente, na radiografia com estresse, eu destaquei 3 valores que podemos usar para o rastreio da instabilidade em varo, valgo ou inflexão. Então, o que o autor do trabalho cita são diversas estratégias avaliando angulações ou intervalos durante a execução do estresse em diferentes angulações, e o que é mais factível para a nossa prática é a angulação de 20 a 30 graus, reproduzindo uma avaliação entre a inclinação tibial e femoral, com uma angulação em valgo superior a 7, indicando uma instabilidade severa em valgo, e também de um valor considerável, 6,8, indicando uma instabilidade em varo. E uma translação anterior, durante um teste de gaveta anterior, superior a 5,2 milímetros, como sendo uma causa importante de instabilidade. Então, usar a radiografia com estresse pode tornar os nossos parâmetros do exame físico mais objetivos e, eventualmente, avaliar com mais precisão alguma instabilidade que não seria tão bem avaliada pelo exame físico. Quanto ao afrouxamento asséptico, essa até 2014 era a principal causa de revisão, chegando a até 50% em algumas séries. Como eu mencionei antes, a literatura recente vem culpabilizando, talvez dividindo aí como primeira causa de falha com o afrouxamento asséptico. E essa é uma causa que envolve diversos fatores que devem ser criteriosamente avaliados. Tanto fatores intraoperatórios, como o erro do alinhamento, fatores do próprio planejamento cirúrgico, como a execução de artroplastias em pacientes com IMC elevado, que a literatura vem sugerindo a necessidade do uso de uma haste tibial, a chance de soltura desse componente, modernidades, às vezes, do próprio design protético, que podem levar a uma soltura, como relatos de implantes que, ao modificarem o desenho da bandeja tibial, usaram bandejas curtas e talvez sem uma fixação suficiente para a estabilização dessa prótese e que acabam levando a uma soltura tibial precoce por um erro de design do componente, ou técnica cirúrgica envolvendo balanço inapropriado, resultando em desgaste precoce do polietileno e osteólise. A rigidez também é uma causa frequente que leva aí até a 17% das revisões, e pensar em tratar o paciente com rigidez está diretamente relacionado ao período no qual isso é diagnosticado. Quadros presentes no pós-operatório imediato, até 3 meses no máximo de evolução, podem ser manejados com manipulação articular. Pacientes que desenvolvem uma rigidez superior a esse período dificilmente vão ser manejados com simplesmente uma manipulação articular. A artroscopia é relatada como uma opção terapêutica, mas muitos desses pacientes que desenvolvem que desenvolvem um quadro de rigidez após esse período de 3 meses, acabam sendo manejados com revisão da artroplastia. E essa indicação de revisão tem que avaliar novamente a causa. Se a causa é extrínseca, como um quadro doloroso relacionado a uma artrose de quadril, uma rigidez muscular, uma ossificação queratópica, ou se, na verdade, a rigidez está associada com alguma outra alteração intrínseca que justificaria a revisão, como a infecção, overstuff patelar, um espaço apertado em flexão e extensão, o ligamento cruzado posterior mal balanceado ou mau alinhamento dos componentes. Esse também é um artigo interessante. O Rodrigo mencionou isso na aula dele, que o uso da tomografia tridimensional parece ser uma estratégia superior à tomografia convencional para a detecção do mau alinhamento rotacional dos componentes, porque os parâmetros, às vezes, do próprio desenho da bandeja tibial podem influenciar na interpretação duvidosa da rotação tibial. A rotação femoral ela parece ser mais avaliada de maneira precisa com a tomografia linear. Por quê?
a referência da linha condilar posterior ou dos pegs do componente acabam sendo parâmetros marcos fixos passíveis de avaliação. E já o formato da bandeja tibial pode confundir essa interpretação, pois esse formato pode ser simétrico, assimétrico ou variável. As fraturas periprotéticas também são outra complicação frequente, que pode elevar aí até 18% das revisões. Essas fraturas periprotéticas são manejadas com estratégias diferentes de fixação cirúrgica ou mesmo de revisão completa do componente, substituindo o componente envolvido na fratura componente com constricção ou, eventualmente, próteses tumorais. E os problemas do mecanismo extensor, 2 séries recentes também relatando quais são os principais fatores de risco para dor femoropatelar e para crepitação. Esses fatores parecem estar menos relacionados com fatores demográficos dos pacientes, como IMC, sexo, e mais com parâmetros cirúrgicos, como a necessidade de um release lateral, o overstuff patelar, o tipo de substituição patelar relacionada, mesmo se aplica para a ruptura do mecanismo extensor. A mensagem final, então, é que devemos sempre entender a causa da falha, pensar na possibilidade de associação de mais uma falha, especialmente de infecção envolvida como uma das causas, e planejar a reconstrução não cometendo os mesmos erros que levaram ao insucesso da artroplastia primária. Muito obrigado, Rafael, pela brilhante exposição. Realmente, a gente tem que procurar, de toda forma, saber a real causa da falha. Eu vou pedir que você pare de compartilhar a sua tela. Isso, que agora nós vamos passar a palavra, depois de planejado e reconhecendo a causa da falha e feita a revisão, nós vamos agora partir para uma parte que realmente nenhum de nós gosta muito, são as complicações, né, Alain? Você agora vai nos esclarecer um pouco as complicações pós-revisão. Alain, a palavra é sua. Obrigado, Edê. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, Daniel, Felipe, Edê. É um prazer estar aqui discutindo com o Hertal e o Rodrigo. E me coube o tema complicações após artroplastia total de joelho. Eu não me atentei que era sobre após revisões especificamente, mas no cenário de complicações, normalmente elas são complementares, acontece tanto na primária quanto na revisão, e a gente vai tentar abordar esses assuntos. Os objetivos são muito claros quando se faz uma artroplastia, que é o alívio álgico, a restauração da função e correção de deformidades, mesmo correção de deformidades de longa, severas, e buscando sempre a qualidade de vida, né, e que o implante dê uma durabilidade prolongada com resultados satisfatórios. Essas radiografias são de pacientes submetidos a uma artroplastia, que não foi eu que fiz, em 96 e 98, e a última vez que eu a vi, faz 2 anos, a paciente estava completamente satisfeita e com os implantes ainda fixos. Então, como buscar e como conseguir isso é uma dificuldade, mas parece que, de fato, as artroplastias têm mostrado um índice de sucesso elevado, tanto é que já foi mencionado esse estudo, mostrando uma elevação do número de artroplastia. Ninguém insistiria numa cirurgia que o resultado não fosse duradouro e que também não fosse bom e também não fosse duradouro. Esse outro trabalho, analisando diversos tipos de implantes, mostrando uma sobrevida superior a 90% aos 10 anos. Entretanto, com muita frequência, esse paciente não evolui de forma satisfatória. Como o doutor Hertal disse, a principal causa de falha na artroplastia moderna hoje é a infecção, e quando a gente fala em falha de revisão, a infecção, ela de fato, ela é a principal causa. Pode chegar a 15%, dependendo das séries analisadas, e chama a atenção a necessidade de um alto grau de desconfiança e uma pesquisa complementando com líquido sinovial para que, de fato, se faça um diagnóstico preciso dessa causa de falha ou dessa complicação e que esse paciente consiga ter o seu problema resolvido e não somente fazer uma revisão sobre uma infecção prévia. De todo modo, como eu sabia que o Rafael Hertal ia abordar a infecção, eu me atentei a complicações não infecciosas, como nesse caso, paciente de 72 anos, com artroplastia direita há 4 anos, queixando-se de falseios e deformidade associada, que se iniciaram logo no pós-operatório
recente. Então, na imagem da esquerda, a ectoscopia, apresentando o paciente já submetido a uma artroplastia, era valgo e continuou valgo. E na radiografia panorâmica, evidenciando uma instabilidade e extensão assimétrica, possivelmente por uma não liberação correta das estruturas laterais ou por uma lesão parcial, que seja, das estruturas estabilizadoras mediais, ligamento colateral medial. Fato é que essa é uma complicação bastante frequente após uma artroplastia primária, chegando a 20% em determinadas séries, e também a instabilidade é uma causa de revisão e de complicação após uma primeira revisão. Bom, essas eram as radiografias sem carga, eram inicialmente inocentes, o exame físico evidenciando a frouxidão medial. Opa, o vídeo não rodou. E com uma nova revisão, uma revisão com semiconstrita, não era necessário fazer um implante bloqueado, foi possível a obtenção de um resultado satisfatório. Deixa eu ver se esse vídeo roda. Também não. Esse outro tipo de instabilidade, uma instabilidade em flexão, é uma complicação comum em artroplastia primária e também no cenário pós-revisão, sobretudo naquelas revisões onde não se identifica uma falha óssea, sobretudo do posterior, e não se recompõe um offset correto do componente femoral. Quando o cirurgião estabiliza em flexão com componente menor do que o desejado, devido à falha óssea, isso corre-se um risco de uma instabilidade em flexão. Esse caso era um caso primária, uma paciente portadora de artrite reumatoide. Esse foi o resultado pós-operatório conseguido, mas não foi observado que já existia um comprometimento, uma deficiência óssea do côndilo posterior femoral, de ambos os côndilos femorais, e não foi reposto isso com um offset adequado no nosso entendimento. Fato é que na própria enfermaria, durante a fisioterapia, essa paciente evoluiu com uma instabilidade em flexão, e isso na primária acontece mais frequentemente por conta da altura de salto ser menor, mas esse cenário a gente já teve o dissabor de presenciá-lo também com implantes com maior constrição, implantes semiconstritos. Bom, um outro tipo de complicação bastante comum, esse paciente nos ilustra isso, vítima de queda no pós-operatório, paciente idosa com osso normalmente osteopênico ou osteoporótico, evolui com dor e deformidade, então um cenário bastante difícil de tratamento, a fratura periprotética, como o Rafael Hertal mostrou, isso também gira em torno de 18% a 20%, dependendo da série, após artroplastias primárias. A infração da cortical anterior é um fator de risco que deve ser, de fato, evitado. E quando a gente já tem uma fratura periprotética após uma revisão, as consequências são ainda mais difíceis de tratamento e os resultados ainda piores. Com componente fixo, nós podemos lançar mão de diversos métodos de fixação. Aqui a gente resolveu esse caso com uma placa bloqueada, mas no cenário de implantes soltos, é necessário a realização da revisão, por vezes revisão completa, e o tratamento da insuficiência ou da deficiência óssea. No cenário das próteses de revisão com hastes, fica muito mais difícil e é necessário um planejamento adequado, pois, além das placas, pode ser necessários cabos para poder controlar essa fratura. E, por vezes, a gente usa réguas de banco de tecido para reforçar essa cortical junto com as placas, mas, por vezes, são pacientes idosos, cirurgias extensas e o risco de infecção vai cada vez aumentando. Esse foi o resultado final do caso abordado. Esse daqui é um outro tipo de complicação possível após uma primária e uma revisão. Um paciente de 68 anos, artrite reumatoide, com queixa de limitação para a extensão do joelho após uma queda. É uma situação bastante difícil de tratamento, de resolução. Eu vejo os senhores na imagem da esquerda a patela numa altura razoável e após a queda, uma ascensão da patela, configurando uma lesão do mecanismo extensor
completa. Esse era o cenário de intraoperatório, e tanto nas nossas mãos quanto na literatura, esse reparo desse tecido pós-prótese não tem evoluído de forma satisfatória, tanto que nós buscamos técnicas diferenciadas e fazemos o transplante, na grande maioria dos casos, sobretudo nas lesões cronificadas, o transplante do mecanismo extensor inteiro, com a substituição da tuberosidade anterior da tíbia, a TAT, o componente patelar. A gente segue os princípios preconizados neste artigo com relação às dimensões do plug ósseo e a preparação desse enxerto, e esse é o aspecto de intraoperatório, a preparação. Inicialmente, a gente fazia a substituição do botão patelar, apesar de que a maioria dos autores não a recomendasse. Nós tínhamos preocupação se existiria, com a evolução, algum destacamento com fragmento condral no pós-operatório. Isso não se evidenciou e, na realidade, nós tivemos casos de fratura, um caso de fratura da patela após o transplante. Então, a gente migrou e retornou. Hoje em dia, nós não temos preconizado a substituição do botão patelar, a fixação desse plug ósseo com parafuso de tração, uma fixação bastante rígida, e a sutura em extensão completa com uma tração desse enxerto tem mostrado bons resultados. Normalmente, isso pode ser feito também após revisões, mesmo com haste, a gente consegue fixar esses parafusos em outro sentido e, por vezes, necessidade de amarrias ósseas. Mais recentemente, a tela de Marlex, que o doutor Idemar gosta também, a gente tem tido a oportunidade e estamos mesclando a nossa série com alguns casos de tela de Marlex, e os resultados têm sido também promissores em ambos os cenários. Apesar de ser pacientes com múltiplas cirurgias, pacientes idosos, os resultados parecem de sucesso na reconstrução, tanto com enxerto quanto com tela de Marlex, em torno de 75%. KSS não mostra diferença entre os dois grupos. O arco de movimento evolui, às vezes, com lag de extensão pequeno, e chama a atenção o alto índice de complicação nesse tipo de técnica, tanto para um quanto para outra, muito mais, acredito, por conta da complexidade dos casos operados. Então, como conclusão, a artroplastia, sem dúvida, é uma cirurgia de sucesso, mas complicações elas acontecem tanto após a primária quanto após a revisão. Devemos estar bastante atentos a isso, e eu acho que o principal tratamento, na realidade, é evitar que isso aconteça, e, para tanto, é necessário um planejamento pré-operatório adequado, como o doutor Idemar sempre nos alertou, e a observação aos princípios técnicos da artroplastia. Obrigado, e estamos abertos à discussão. Obrigado, Alain. Excelente apresentação. Quero agradecer. Eu quero fazer um registro aqui também, que nós temos uma ilustre presença aqui, um colega nosso de Angola, o doutor Jeremias Ernesto. Muito prazer, muito bom tê-lo aqui. E a gente não tem nenhuma pergunta aqui, por enquanto, no QIA. Acho que vocês fizeram exposições tão boas, tão didáticas, que, se vocês, a plateia, tiver alguma pergunta, por favor, use o QIA. Então, eu vou partir agora, Felipe, vou direto, então, para a apresentação de casos, para a gente aproveitar o tempo, tá certo? Ótimo, pode prosseguir, Ida. Então, muito bem. Está aparecendo bem aí, não? Vou botar em tela cheia. Vou ver se ele entra em tela cheia. Ele entrou em tela cheia para vocês, não? Não, Idemar. Agora sim, né? Isso. Entrou. Ótimo. Eu quero agradecer em nome do Rios D'Or. Deixa eu que ele entrou no slide à frente, mas eu me dou. Deixa eu agradecer em nome do Rios D'Or o convite do Daniel, ter aceitado essa ideia de a gente fazer esse encontro combinado. Eu trabalho lá sobre a égide do Dr. Rodrigo Rezende, professor Carlos Mesquita, e eu coordeno o grupo de joelho. Tenho o prazer de trabalhar com o Dr. Eduardo Batista, com o Dr. Jorge Rezende, professor Rodrigo e com o Dr. Marcelo Zangrano. E nós estamos, desde 2017, coordenando o nosso programa de pós-graduação R4 em Clínica e Cirurgia do Joelho.
Muito bem. O nosso caso é uma paciente de 70 anos, de sexo feminina, que há 30 anos tinha portadora de artrite reumatoide, diabetes há 4 anos, no joelho direito. Em 2010, ela foi submetida a uma artroscopia. Em 2015, 5 anos depois, a uma artroplastia. Em setembro de 2015, no mesmo ano da artroplastia, ela sofreu uma queda com hiperflexão e dor. Ela tinha de história clínica importante uma estenose de canal lombar não cirúrgica e, por causa da dor constante, em 2016, ela foi submetida a uma punção, como já muito bem falado pelo Dr. Rodrigo e pelo Dr. Rafael e pelo Dr. Alan também, submetida a cultura e um teste de sensibilidade antibiótica, antibiograma, e fez 3 semanas de cefalexina. O que você acha disso, Alan? Eu acho péssimo, Idemar. Assim, começar antibiótico sem ter um diagnóstico preciso, sem identificação do germe, eu acho que é a pior coisa que a gente pode fazer para o paciente. Tanto é que ela continuou com dor constante, né? E aí, nós continuamos em 2017, ela nos procurou com hipotrofia muscular regional, o joelho globoso, o joelho estável, apesar de tudo, com arco de movimento de 0,90. Ela tinha uma dor bem localizada na metáfise tibial medial e havia um abaulamento local, mas importante, ela não tinha fístula, pelo menos ainda. Esse era o aspecto clínico. Se vocês notarem aqui, não sei se vocês veem minha seta, parece haver um abaulamento aqui, bem na metáfise tibial proximal. Ela tinha um bom arco de movimento, na verdade, ele ia até a 100, pelo menos, na fotografia. E era um joelho que não apresentava grandes instabilidades. Algum comentário, Rodrigo? Aqui a radiografia, que nós traçamos alguns eixos. O que nos chamava mais a atenção é que havia uma inversão da inclinação tibial posterior, um espaço que não nada comprometedor do fêmur da cortical anterior, e algumas áreas aqui de discreta rarefação, mas que não eram muito grandes. E interessante que a gente esperava que isso fosse mais marcado aqui no lado medial, mas isso não corroborava a clínica. E a conduta que foi tomada foi ser feita uma punção articular, uma nova punção, e uma cultura e antibiograma. E aí, Rafael, está satisfeito com isso aqui? Quer outros exames? Não? Acho que a radiografia foi muito bem comentada, tem ali realmente uma área de lise, e a execução da punção seria o primeiro passo. Se no exame físico ela não tivesse instabilidade, a radiografia com estresse acho que talvez não seria recomendada, mas caso o paciente no exame físico tivesse aí alguma detecção de instabilidade, poderia ajudar também no raciocínio. Entretanto, acho que a punção é o mais recomendado. Tinha líquido articular, tinha derrame no exame físico? Aparentemente, não. Isso pode ser um problema. Eu pensaria, talvez, ao solicitar essa cirurgia, né, se não houvesse líquido articular, ou se eu achasse que não poderia haver líquido articular, embora isso ainda não seja, talvez, consensual, né, em solicitar um material para biópsia óssea e fazer uma punção com agulha óssea, caso não houvesse líquido articular. Conseguiram alguma coisa de líquido e o germe foi esse aí que foi isolado, foi o Staphylococcus capitis. Ele era sensível à metade dos antibióticos que foram testados. E também o colega tinha pedido para ela esse SPECT-CT. Ô, Felipe, você acha que isso aí ajuda bastante, não? Exame bonito, né? O exame é bonito pra caramba, assim, mas sendo sincero para você, pelo menos os casos onde eu tive a oportunidade de pedir, eles às vezes me causaram mais dúvida do que certeza. Eu não sei exatamente se pela pouca quantidade de exame que eu tenho dentro do meu hall de exames solicitados, ou se porque realmente ele não é um exame tão preciso assim. Eu acho que quanto mais artifício a gente tiver para fechar o diagnóstico, eu acho que é válido, mas assim, ele não é o meu gold standard aí para bater o martelo, não. Eu acho que isso aí a gente pede, às vezes, quando a gente está em dúvida, a gente tem um pouquinho mais de tempo para pensar, né? Porque, na verdade, no final das contas, vem isso aqui, ó.
processo infeccioso ou inflamatório. Não, exatamente. Não bate martelo, né? Exatamente. Paulo, é a sua mesma ideia, Paulo Alencar? Tá na escuta, não? O Paulinho deve estar no jantar com o Rogério. E aí vem a outra questão. Ela tem uma indicação de revisão. Agora, vamos fazer em um tempo e 2 tempos, hein, Alain? Porque ela tem uma história de processo infeccioso, não é isso? Eu acho que assim, o diagnóstico, você tem ali um germe identificado, então você fechou um diagnóstico de infecção, você tem uma história clínica compatível. Então, assim, uma boa cobertura de pele e tudo, então eu acho que até preenche critérios para fazer uma revisão até em um tempo. Eu não tenho experiência com revisão em um tempo, eu prefiro em 2 tempos e atualmente ainda é considerado o padrão ouro do tratamento, apesar de toda a desvantagem do paciente ser submetido a dois procedimentos, mas eu também considero aqui o fato dela ser artrite reumatoide poder ter algum comprometimento geral, do estado geral dela. Então, a minha tendência seria fazer uma revisão em 2 tempos. Um espaçador articulado num primeiro momento e o que eu acho que a gente pode fracionar é fazer um segundo tempo, um reimplante em período curto. Tá. E você vê aqui que o que a gente observou logo no acesso foi essa coleção purulenta aqui, ó, essa seta preta aqui mostrando o aspecto perioperatório. Aqui a gente comentava... Eu acho o seguinte, ó, é uma dor constante, é uma infecção, né? A gente já pensava nesse diagnóstico, teve a história da antibiótico terapia. O problema da revisão em um tempo é o quê? A gente tem que fazer aquele, como se fosse uma prótese tumoral, aquele descolamento extenso, e aí, claro que você vai indicar uma ringe ali quando você pensou no tipo de implante. Se você for pensar numa revisão em um tempo, pensando nesse conceito, né, do Thorsten, você vai fazer uma prótese tipo ringe, não tenha dúvida. Vocês observam aí que a tíbia estava completamente solta, né? Fácil de retirar, tiramos com uma pinça, sem grandes problemas. E aqui, interessante, essa pergunta foi meio que respondida já pelo se não me engano, pelo Rafael, né? Aqui, quais e quantas amostras para cultura e TSA? Quais seriam importantes para você, Rafael? Amostra de todos os tecidos, só amostra óssea? Porque a gente corre o risco também de sobrecarregar o nosso laboratório, né? Isto patológico da membrana periprotética, né, ou da anel sinóvia, e um isto patológico do osso também, eu mandaria esses dois. Cultura, a mesma coisa, membrana, interface prótese, anel sinóvia e osso. Mínimo aí de 5 amostras para você poder diferenciar eventualmente alguma contaminação de um quadro infeccioso comprovado. Aí vê se tem mais de um ou outro germe, né? E cultura estendida, né? Algum de vocês mudaria... E eu falei, mas o líquido articular também. Líquido articular enviado também em frasco de hemocultura para ampliar aí a análise. Algum de vocês mudaria a conduta aí para revisão em 2 tempos quando observou ali aquela secreção purulenta ou não? Vocês acham que isso não muda? Se você entra para fazer em um tempo, mantém até o final e vice-versa? Ou enfim, o que você acha? Alain? O Alain já ia em 2 tempos, né? Eu já ia inicialmente em 2 tempos, apesar de eu achar que essa paciente, só pela artrite reumatoide, eu já iria para 2 tempos aqui, mas até cabe a discussão, sim, e dá para fazer em um tempo, acho que ele fez aí um tempo. Mas o fato de ter a purulência ali, não. Só isso não. Se eu tivesse decidido fazer intraoperatório, quer dizer, eu estava avaliando o status geral do paciente, o status do membro, cobertura cutânea e o perfil de sensibilidade do germe com o germe identificado. Era isso. Claro. Daí para frente, eu não mudaria o meu foco, não. O interessante é que aquele fêmur que parecia que estava meio solto também, ele deu trabalho, rapaz. A gente teve que usar osteótomo, tivemos que usar a serra de Gigli aqui, como vocês estão vendo aí. Acho que o filme está rodando bem, né?
e apesar desse espaço que havia aqui entre a flange anterior da prótese e a cortical anterior, nós tivemos bastante dificuldade, deu bastante trabalho. Enquanto a tíbia estava completamente solta, o fêmur deu trabalho. E aí a gente foi limpando, né? Fazendo um belo debridamento. Fizemos a esterilização femoral, que é mais ou menos isso que é preconizado, né? Pelo pessoal que trabalha com infecção, e da tíbia também. E aí a gente ficou na dúvida, exatamente isso que o Felipe perguntou aí. Vamos fazer um espaçador de cimento com antibiótico, vai ser um espaçador fixo, móvel, ou vamos partir para a revisão? Essa era a grande pergunta até então, mas nós estávamos imbuídos de fazer essa, com vontade mesmo, já tínhamos programado de fazer essa revisão num tempo só. E aí nós fechamos, esse foi o final do primeiro tempo, fizemos o curativo. Nós usamos normalmente uma solução com... Oi? O espaçador móvel aí, né, provavelmente, né, você questionou ali, não estaria indicado pela instabilidade, pelo grau de perda óssea, né? E também deixar um abraço aqui, Demar, o Nunes está presente também, nosso amigo de Campinas. Nosso ex-presidente, o Nunes, Nunes, muito obrigado, Nunes, pelo prestígio aí. Realmente você tem razão, Rodrigo. O espaçador móvel aí provavelmente não caberia, porque ficaria muito instável. Ele teria que ser um espaçador fixo. Tá? Provavelmente, pela instabilidade. Mas aí, ao final do primeiro tempo, foi feito um curativo. A gente usa uma solução de povidina nessa época. A gente estava usando essa solução. E aí, com troca de campos, instrumental, fomos para o segundo tempo. Segundo tempo, nova limpeza. Achamos que estava bem. Fizemos os cortes, aí já a fresagem do canal medular da tíbia, para que a gente pudesse estabelecer a nossa plataforma tibial e daí avaliar os espaços e fomos fazendo a nossa prótese. Algum comentário aí, Felipe? Não. O acesso que você fez foi qual, William? Eu usei o acesso que foi o acesso anterior dela. Normalmente você entra num caso como esse, preparado para fazer acesso estendido, se necessário. Você começa, normalmente, quando você faz o acesso que foi utilizado anteriormente, com a retirada do polietileno inicial, você já ganha um pouco mais de espaço, e à medida que você vai conseguindo retirar os componentes, você vai ganhando espaço, a sua exposição fica boa, e nós não tivemos necessidade, nesse caso, de fazer nenhum tipo de extensão de acesso, nem do ponto de vista tendinoso, nem do ponto de vista ósseo com osteotomia. O acesso original, a osteotomia original. E aqui, já com a prótese definitiva, comentário, Alan? Não, Eder, eu acho que fez tudo do jeito que manda o figurino, né? Tivemos que utilizar um cimento aqui, né? O cimento usou as cunhas ali distal e posterior para configurar o tamanho adequado, né? A extensão do descolamento é esse mesmo que é o preconizado nessa técnica, e aí tem o inconveniente de ter que usar, já partir para o implante constrito, né? Exatamente, nós fomos aí para uma prótese tipo dobradiça, móvel, a RHK, e essa paciente ela teve que ser mantida hospitalizada por conta de intercorrências clínicas, mas aí ela aparecia já com uma semana de pós-operatório. E aí, Rafael? Excelente aí o resultado, né? Acho que é admirável aí a extensão do debridamento de maneira realmente tumoral que essa técnica preconiza, né? Mesmo fazendo em 2 tempos, a extensão do debridamento não é tão ampla quanto a que você realizou, né? O resultado clínico aí, dessa primeira fase de pós-operatório, está maravilhoso. Só que aí, com 2 semanas, ela apresentou um aumento do volume articular, febre, queda do estado geral, e o pessoal da clínica suspeitou que ela estivesse fazendo um choque séptico. Foi aquilo que você falou, Alan, artrite reumatoide. Tem que respeitar. A comorbidade ficou aí. E agora?
seria a conduta agora? Então, temos uma revisão, a paciente com artrite reumatoide, 2 semanas de pós-operatório, e o pessoal da clínica em cima da gente. Tem alteração de exame laboratorial? Não tem? Como é que está? Ela tinha alteração, tanto é que eles estavam suspeitando um choque séptico, ela tinha elevação de todos os marcadores, mas isso também, quer dizer, a gente tinha que se guiar muito mais pela clínica pela dela, parte clínica. por conta da artrite reumatoide, né? E o pessoal da clínica em cima da gente falando, olha, só pode ser do joelho, só pode ser do joelho. Vocês notam que ela tinha uma sonda aqui, ó, a sonda vesical mantida. Uhum. E o aspecto da ferida é esse aí que você está mostrando. O aspecto é esse aí que eu estou mostrando para vocês. Um aspecto meio que inocente, né? Exatamente. Nossa experiência aí mostra que o clínico sempre acha que é do joelho, né? Exatamente. Mas, aí nós fizemos uma punção, levamos o centro cirúrgico e fizemos uma punção. E aí? A punção foi aquilo ali, ó. Hematoma, parece. Hematoma, exatamente. E aí? Eu só observo, Idê. Observar. Observar. Rapaz, a gente já estava meio que ali com, como diz o Vicente Matheus, quem está na chuva para se queimar, né? Olha só. A gente abriu uns pontinhos ali, olha só. Treinando bem. Para por aí, Alan? Não. Assim, esse cenário é muito difícil a gente decidir se o clínico tem alguma razão ou não. Eu já vi coisas muito ruins acontecerem. Mas, assim, nesse tipo de doente, eu acho que a gente não pode brincar, não. Às vezes, por fora também não chama tanto atenção. Os parâmetros vão estar todos alterados de pós-operatório. Então, assim, na dúvida, eu acho que tem que lavar isso daí. E aí, agora, eu não pararia de jeito nenhum. Eu faria um novo debridamento, mas fazia um D+R aí. Não, e também tem em consideração que é uma paciente imunodeprimida, né, que muito provavelmente a resposta orgânica dela é diminuída, né? Com certeza. Na verdade, a grande dificuldade aí é saber se a gente está espoliando ou se a gente não está o paciente, né? Mas eu concordo que realmente, assim, eu olhando a ferida ali pelo aquilo que você me mostrou, eu observaria. De qualquer forma, eu acho que você acertou na conduta. Com certeza é uma conduta. Com certeza é uma conduta, porque, na verdade, se a gente voltar aqui, a ferida era uma ferida... Inocente. Estava bem inocente, né? Sim. E levar em consideração que isso aí era um sábado à noite, se não me engano. Mas esse paciente, há 2 semanas eu fiz uma revisão numa menina que era 39 anos, era artrite reumatoide juvenil. O joelho externamente, assim, o pessoal olhava, você não vai tirar essa prótese, vamos fazer só um D+R, fazer qualquer coisa. Assim, era pus dentro da articulação, externamente, relativamente inocente. E aí o que aconteceu foi isso, nós fizemos um DAIR, né, um D+R, né? Vocês veem aí que sai com uma certa facilidade o poli. Nós trocamos o poli. Esse aqui é o pós-operatório imediato. Aqui, já mostrando com, se não me engano, 3 semanas da segunda cirurgia do D+R, estava com 70 graus, a paciente evoluiu bem. Aqui, essa radiografia é de 2 anos e 4 meses de pós-operatório. Aqui mostrando os ângulos, ela ficou com um valgo geral de mais ou menos 8 graus, mas os ângulos, tanto o ângulo femoral distal lateral anatômico em torno de 83, na normal, o anatômico, que é igual ao mecânico do proximal tibial medial, 88, também dentro da normalidade, a patela numa altura boa, e a paciente evoluiu Cresceu muito. Cresceu o quê, Idê? Oi? Cresceu o quê? Rapaz, eu não lembro, acho que foi o mesmo germe, se não me engano. Sim. Foi o mesmo, tanto é que eles mantiveram o mesmo antibiótico. Isso aí foi, quer dizer, foi um caso que acabou evoluindo bem, mas a gente tem que ter isso na cabeça, que revisão não é a solução de tudo. Sua revisão também complica, né? É isso que eu tinha postado para vocês. Felipe, dá tempo de você mostrar o seu? Eu queria fazer uma pergunta assim, para todos os participantes aí. O Hertal mostrou aquele artigo que, na realidade, mostra um aumento do número de casos de infecção.
né? E eu fico me perguntando se esse aumento do número de casos proporcional de infecção é porque a gente aumentou a qualidade do nosso implante, né? E aí, por conta disso, cai percentualmente a nossa revisão por falha séptica, ou se realmente a gente está aumentando o número de casos e, ao aumentar o número de casos, proporcionalmente a gente está aumentando o número de infecção ou falhando em algum tipo de cuidado. O que vocês acham? Acho que é multifatorial, Felipe. Eu acho que a evolução no diagnóstico vai mudar essas taxas. É difícil ainda diagnosticar a infecção, acho que a gente tem esses parâmetros aí já objetivos. Obviamente, as artroplastias evoluíram, então talvez alguns fatores técnicos que levavam ao erro do próprio design do material tenham sido modificados, entretanto, novos fatores vão surgindo, novas próteses com novos designs, também falha mecânica, então acho que talvez essa interpretação ainda não seja possível de ser feita. Acho que não evoluímos tanto e talvez a nossa maior evolução tenha sido em fazer o diagnóstico. Rafael, eu acho que em infecção, o diagnóstico ainda continua sendo eminentemente clínico, porque, na verdade, para diagnosticar, a gente continua ainda utilizando, para bater o martelo mesmo, técnicas do século XIX ainda, né? A gente usa a plaquinha de Petri, a gente não tem um método ainda diagnóstico mais fidedigno, preciso, né? que dê certeza para nós. Quer dizer, eu acho que nós temos que ainda a genética está vindo aí, mas por enquanto a coisa está caminhando ainda devagar, né? A gente usa, quer dizer, eu me sinto ainda no século XIX, lá que o cara tem que mandar para o laboratório, ele crescer lá, fazer o repique nas plaquinhas de Petri para tentar isolar o germe, quer dizer, é um negócio complicado, né? E, por outro lado, também, uma coisa que a gente vê muito hoje é o aumento da resistência microbiana ao antibiótico, né? Você não tem um estímulo para a indústria, para ela para pesquisar novos antibióticos, a coisa está ficando complicada. Nós temos aí as superbactérias aparecendo e a gente tendo que lidar com elas. Eu lembro que nós tivemos, quando eu estava no Instituto, eu lembro bem, eu tive 3 casos de amputação e todos eles com a Acinetobacter baumannii, que é o famoso Iraqbacter, né? É um negócio complicado. Eu acho que a gente ainda está engatinhando. Infecção ainda é um problema sério e está aumentando à medida que a gente aumenta o número de artroplastia que nós estamos fazendo. Na realidade, a gente tem a sorte aí de trabalhar em bons hospitais, né? Porque realmente fazer uma cirurgia dessa, em grande parte dos hospitais, sem um recurso adequado, às vezes sem a parceria de uma CCH adequada, realmente é uma luta. Acho que é complicado demais. Eu acho, Felipe, que a gente tem que pensar na longevidade da população, que cada vez está aumentando mais, e hoje em dia nos Estados Unidos a prótese de joelho é a cirurgia eletiva ortopédica mais frequente, né? Então, quer dizer, infecção e falhas vão acontecer aí, não tem jeito. O ID, de fato, assim, a gente não tem um biomarcador para infecção. Eu acho que a gente ainda vai entrar na era do diagnóstico molecular, com biomarcador molecular, que a gente consiga, inclusive, identificar o germe sem ter a necessidade que, de fato, ele cresça numa placa, num laboratório, mas por uma sequência de DNA ou por algum biomarcador específico. Mas, sem sombra de dúvida, essa evolução dos consensos para o diagnóstico foi extremamente importante e eu concordo com o Hertal no que foi colocado. Eu acho que a gente passou a fazer mais diagnóstico. Não sei se de fato, implante durando mais, maior risco de contaminação hematogênica, pode ser, mas a literatura, alguns trabalhos têm mostrado um aumento per capita mesmo, o número de infecções por um número X de prótese. E o surgimento desses germes de difícil tratamento, multiresistente, é bastante complicado. E outra coisa que me chama a atenção é assim, nem tudo que a gente está vendo é real, né? E assim, que quando tem um acineto, o senhor colocou a questão do acineto, eu me pergunto assim, será que era só esse acineto mesmo? E certamente ali tem germe que a gente não conseguiu identificar. Assim, eu já vi paciente ser amputado com Staphylococcus aureus muito sensível. Que germe muito sensível leva o paciente até uma amputação? Então, assim, tem mais coisa ali. A sonicação trouxe uma visão dessa, e agora a gente tem o sequenciamento de próxima geração, que
porque eu acho que, assim, quando faz aquilo, é assustador o número de positivo que dá numa revisão teoricamente asséptica. Sem dúvida, o sequenciamento genético está aí, é uma arma que vai ser usada. Agora, como dizia já em 1920 o Lloyd Moynihan, toda cirurgia é um grande experimento bacteriológico, né? Não tenha dúvida. A gente imaginar que você vai fazer uma revisão que é uma revisão ascética é porque você não vê o pus, não vê, mas realmente a gente acreditar nisso é quase que impossível, né? Mas a gente está indo bem, mas com certeza, até do ponto de vista percentual, se você tem de 2% a 4% de infecção, se você aumenta o teu número absoluto de cirurgias, você vai aumentar o número absoluto de infecções, não tem jeito. E se você aumenta a durabilidade do implante, teoricamente, percentualmente, você vai ter que aumentar as outras causas. É por isso que eu fico me questionando se exatamente uma coisa não está diretamente ligada à outra, entendeu? É interessante que o ano passado, no Lancet, eles lançaram um artigo muito interessante sobre a durabilidade de prótese, e eles usaram como parâmetro o melhor registro que existe para isso, que é o registro finlandês. Eles chegaram à conclusão que tanto uni quanto total, a média vai em torno de 25 anos. É um negócio muito grande, né? É um tempo longo. Sim. O americano está cada vez fazendo prótese em gente mais jovem. Eu acho que as indicações deles não são basicamente as mesmas que nós temos, né? Mas, enfim, vamos tocando. Felipe, quer mostrar teu caso aí, Felipe? São 21h17. O que vocês acham? Fica a critério de vocês. Vamos deixar para outro encontro ou não? Eu acho que pode ser, né? Eu acho que a gente já tem 1h20 aí de debate. Eu acho que foi um sucesso. Acho que a gente pode, de repente, eu vejo contigo, a gente programa um novo e vai tocando isso aí. Alan, vamos fazer democracia. Daniel. Que manda, Ede, eu estou à disposição de vocês. Eu particularmente eu estou adorando, entendeu? Mas é só um voto aqui, tá? Fiquem à vontade, eu estou adorando, estou curtindo pra caramba, tá? Ô, Felipe, mais 15 minutos você acha que você não apresenta? Beleza, acho que então, sim. Bora, então. Coloca aí, vamos. Espera aí. Show. Leandro Lengruber, você quer perguntar alguma coisa? Leandro Lengruber levantou a mão, deve ter... Vamos lá. Espera aí. Tá dando para ver aí, não? Ainda não. Peraí, deixa eu... Rapaz, eu sou o dinossauro daqui mesmo, hein? Nossa Senhora. Foi? Tá indo, falta só abrir. Isso, beleza. Isso. Foi aí, tá tranquilo. Beleza. Vamos lá. Bom, o meu caso, ele é um caso de uma paciente de 72 anos, fez uma artroplastia total do joelho há 2 anos, tem dor e uma restrição de arco de movimento, tá? Ao exame clínico, ela tem um arco 0,70, sem sinais flogísticos, e tem uma instabilidade médio-lateral, principalmente em extensão. Os exames laboratoriais dela, a princípio, não diagnosticou nenhum processo infeccioso, a ferida é seca, ela tem um PCR 0,4, um dedímero de 650 e um VHS de 22. E ela tem essa radiografia aí. Ide, comenta aí, o que você acha? Primeiro que a gente não pode afastar a possibilidade de infecção, né? E a radiografia dela parece que tem um descolamento aqui na metáfise medial marginal aqui da tíbia, né? E a prótese me parece hiperdimensionada no componente femoral. Mais ou menos isso. Agora, eu não posso afastar a infecção, não, apesar dela não ter sinais clínicos, Felipe, eu não afastaria, não. E esse fêmur, me parece, ela tem recurvo também? Pô, ela tinha um arco pelo exame clínico 0,70, mas realmente ali pela imagem parece estar um pouquinho... Parece ter um recurvo, mas não, tudo bem.
Basicamente isso que eu vejo. Aparentemente está no plano coronal numa posição boa também, no sagital, fora esse hiperdimensionamento do componente femoral. Rodrigo, o Hertal citou até na aula dele questões de radiografias em estresse para diagnosticar e dimensionar a instabilidade. Você usa isso no seu dia a dia? Você tem algum tipo de experiência com isso? Na verdade, não, mas eu acho que é como a gente falou, o planejamento ali, quer dizer, pode ser feita uma radiografia sob estresse, uma radiografia contralateral, a tomografia computadorizada para avaliar a soltura do implante, mas como rotina, mas eu acho que pode trazer sim um benefício sim de você avaliar ali a instabilidade. É uma opção, sim. Não tenha dúvida que vai te ajudar no teu planejamento. Mas de rotina, para ser sincero, eu não uso, não. Alan, Felipe, você... Oi, fala. chama atenção aí, talvez, o nível de ressecção óssea que foi realizado aí na tíbia. A gente vê que o corte aí, ele está quase ao nível aí da cabeça da fíbula, né? Então, me parece aí que essa descrição das é por conta de uma ressecção tibial excessiva. E isso acho que só não gerou uma instabilidade também em flexão, porque o fêmur, como o doutor Idemar bem falou, está hiperdimensionado. Então, provavelmente, o paciente tem uma instabilidade em extensão e tem um espaço em flexão apertado por um tensionamento femoral excessivo. Isso, a rigidez deve estar associada ao déficit de flexão por causa do fêmur e a dor, talvez, a instabilidade em extensão, né? Mas, realmente, a infecção merece ali um rastreio. Você acha que o fêmur está maior por um erro técnico de tamanho ou você acha que o colega colocou o fêmur para compensar um erro que ele teve na tíbia? Difícil dizer, Eu acho né? que o fêmur foi um erro técnico de dimensionamento e não acho que o cirurgião pensou em aumentar, assim, né, o tamanho do fêmur para não criar uma instabilidade de infecção. E me questiono também se essa área medial ali solta também não sugere até que o dimensionamento tibial possa estar um pouco grande, não sei se é na posição osteófito ali medial, difícil de dizer. Mas eu acho que não foi um ato para compensar uma potencial instabilidade. Acho que realmente foi um erro de dimensionamento. Alan, quando você vê uma radiografia dessa e a queixa, o quadro clínico do paciente, você, apesar de não afastar a possibilidade de infecção, você vê a necessidade de fazer uma punção prévia, você sempre faz, você nunca faz, como é que você conduz? Vamos lá, Felipe. Eu acho que, só voltando a uma questão anterior, o Hertal falou a questão de raio-x, eu brinco com os residentes, eu falo que assim, um raio-x perfeito numa prótese, ele é obrigação. Sim. Assim, tem que estar perfeito e mesmo assim a prótese pode estar ruim, o paciente pode ficar insatisfeito, você pode ter uma instabilidade que o exame ali não consegue pegar. Não lanço mão de exame por estresse, exame físico eu acho que me compensa, mas é uma opção, uma ferramenta, como o doutor Rodrigo bem colocou. Eu acrescentaria aqui que assim, eu acho que tem múltiplos erros aqui somados e não foram compensatórios um ao outro, não. Todos os que os colegas já mencionaram e ainda o slope também, o slope para reto, um fêmur grande, enfim. Não faria... Eu chamo a atenção disso. Mas vamos lá, Felipe, o que você tinha... Desculpa, você tinha... Eu tinha perguntado se você, nesses casos, embora você não afaste a infecção, você pensa em fazer uma punção prévia ou não há necessidade? Eu individualizo isso daí. Na realidade, eu acho que a suspeição... o paciente tem VHS normal, PCR normal, dedímero normal. Eu gosto de... o pessoal tem usado fibrinogênio com uma sensibilidade e uma especificidade melhor do que o dedímero, então eu considero o fibrinogênio mais do que o dedímero, apesar disso não estar no consenso. Então, assim, nem sempre eu funciono, não. Se eu estou seguro que isso daí é uma falha asséptica, e assim, aqui a gente tem uma limitação de ADM que já justifica uma revisão. Se você exclui infecção, está seguro, não vejo... não acho que tem que ser para todo mundo também, não. Perfeito. Então, mas não custa, né, Felipe? Um exame pouco invasivo, baixíssimo custo, que assim, a menor suspeição faz. Sim, exatamente. Essa é a panorâmica dela, tá, gente? Só para vocês verem o alinhamento. E aí, Dê? Está satisfeito? O alinhamento dela parece estar muito bem. Eu acho que partir para a revisão para ela.
Sim, exatamente. A gente só coloca essa radiografia para evidenciar que não necessariamente um alinhamento, que é um dos objetivos do procedimento cirúrgico, ele por si só, de forma isolada, ele não quer dizer absolutamente nada, né? Então, às vezes, a gente consegue um bom alinhamento, mas a gente tem uma limitação funcional do paciente por conta dos outros quesitos do procedimento. Enfim, a gente partiu para a revisão foi feita e esse foi o resultado. Ide, o que você achou? Achei interessante. Na hora de você colocar... A prótese está bem, eu acho que é uma CCK, né? Isso. Uma CCK, está muito bem colocada, está bem dimensionada agora. Talvez eu tivesse levantado um pouco mais essa tíbia aí, até por conta do que o Rafael falou, né? Que estava muito junto da cabeça da fíbula, mas, de uma forma geral, o alinhamento está perfeito, é onde eu posso ver. Na verdade, é aquela dúvida, né? Se você ganha em pole ou ganha em cunha, né? Para levantar. Concordo com você. Alan, o que você acha? Felipe, eu concordo com o ID. Eu gostei bastante aqui do resultado de alinhamento. Acho que essa decisão intraoperatória ali de levantar, talvez a tíbia um pouquinho mais baixa, valeria a pena compensar, mas aí tem que julgar pelo espaço de flexão também, que vai te apertar. Achei um bom dimensionamento. Eu tenho uma dúvida, na realidade, assim, qual a preferência de vocês num cenário que, assim, não me parece que tinha uma perda óssea muito grande, nem uma instabilidade muito grande. Qual o tamanho da haste? Haste longa, cimentada, não cimentada, haste curta? Entendeu? Sim. Era só essa ponderação. Eu tenho uma tendência a usar uma haste menor, só uma tendência. Eu gosto muito de haste média. Eu acho que desse tamanho que o Felipe colocou aí me agrada bastante. Eu talvez não colocasse uma haste tão grossa no fêmur. Eu gosto muito de fazer cimentação híbrida, mas... aliás, cimentada, desculpe, que me dá uma certa segurança. Mas eu gosto desse tamanho de haste aí. Para mim, eu acho que é um tamanho bastante razoável. Eu gosto. Na verdade, eu participo mais ou menos da ideia do ID. Eu faço uma cimentação híbrida. Normalmente, a minha haste ela tem um tamanho médio e eu sinto de acordo com cada caso, né? Eu acho que quanto maior o meu tamanho de pole, maior o defeito, eu vou aumentando a minha haste. E aí, Rodrigo? Eu acho que... Então, eu também penso assim, eu gosto desse diâmetro e espessura da haste. Pensando aí na fíbula, a gente sempre fica naquela, né, dúvida, porque também se eu elevo a tíbia, eu estou botando cunha, né, estou incluindo cunha e estou perdendo delta. Por mais que eu tenha haste, a minha fixação também, né, e a gente lembrando que em revisão você tem que ter pelo menos 2 fixações, né, epífise, metáfise e a diáfise. Então, você sempre fica naquela, será que eu colocando um pole maior, eu não estou fixando melhor ali na região epifisária? Então, eu acho que, sendo sincero, eu faria provavelmente igual a você, eu não colocaria uma cunha, não. Eu acho que está excelente, eu acho que é isso aí. Ô, Felipe, se alguma ressalva que ser feita, talvez a única ressalva que eu fizesse fosse em relação à inclinação posterior da tíbia. Sim. Porque esse tipo de componente ele já vem com uma inclinação de fábrica, né? A Zimmer, né? Mas o problema é que quando você termina com uma inclinação um pouco exagerada, você tem risco de, principalmente a extensão, de você aumentar o impacto do poste na caixa, né, que é metálica, e com isso levar talvez a um desgaste desse polietileno aí. Mas eu acho que isso aí é o menor dos males. Sim. Ertal, algum comentário? Não, eu faria também a preferência quanto à haste, é a mesma que foi citada. Acho que a haste curta, quando uso o cimento ela toda, eu não gosto de cimentar a haste toda, principalmente no cenário de revisão, que embora nesse caso não é infeccioso a princípio, né? Caso seja retirar uma haste totalmente cimentada, acho que é um grande pesadelo. E achei bem interessante esse comentário que o Rodrigo fez sobre o uso da cunha ou não. Sinceramente, nunca tinha pensado dessa forma, mas
realmente, se você usa a cunha, talvez a fixação seja, de certa forma, menor. Sim. Bom, esse foi o ganho final da paciente. Então, a paciente ela melhorou muito o ganho de arco de movimento dela, restabeleceu a função e melhorou a questão da instabilidade. Esse é um caso clássico, exatamente como o Alan falou, que é o jogo dos 7 erros, né? Então, o quadro primário da paciente, ela apresenta vários erros de dimensionamento, de posicionamento de componente, que se traduzem em sintomas de instabilidade, dor, desconforto e impotência funcional, e que, infelizmente ou felizmente, a solução desse caso é basicamente uma revisão bem feita. Tá? Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar aí. Muito bom, parabéns. Maravilha. Bom, Felipe, eu vou voltar a palavra para o Daniel, né? De minha parte, eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer ao Alan aí, o Rafael, o Rodrigo, e agradecer a você, ao Daniel, a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aqui. Para mim, que sou o mais velho, que sou o dinossauro de vocês aqui, é um prazer muito grande. Isso nos renova, é sempre bom. Eu sempre aprendo muito, muito com vocês, muito, muito. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de poder conversar e absorver um pouco de conhecimento que vocês fatalmente estão muitos anos à minha frente. Aí vão continuar, se Deus quiser, e eu correndo um pouquinho no meu passinho aqui, mas vou atrás de vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. ID, Alan. Oi, Rogério. Viu como eu falei que eu ia dar um pitaco? Desculpe aí. Eu assisti as aulas todas de vocês, só que não era para participar. Eu queria fazer uma pergunta para todos, porque eu vi alguns dias disso num grupo latino-americano que eu tenho aí, quando eu fui na Sociedade de Joelho. Eu ainda sou, mas quando eu fui presidente, no quadril desse último caso que foi mostrado, tinha uma prótese de quadril do outro lado, certo? Sim. Tinha. Se tiver que fazer uma prótese de revisão nesse joelho que tem a prótese de quadril, aí nesse grupo lá foi colocado um paciente que precisava fazer uma revisão e eu coloquei que teria que fazer a revisão e usar uma haste longa, mas eu tinha medo, receio, pelo intervalo, pouco intervalo, o espaço que ficaria entre a haste do quadril e do joelho. Com preocupação isso. E acabou esse grupo latino-americanos, aí, vários que vocês conhecem, dizendo que isso é meio ficção e que não existe essa fragilidade. O que vocês pensam disso? Essa fragilidade existe, sim. Inclusive, o próprio Thorsten Gerke, ele tem um dispositivo que é para fratura interprotética. Nesse caso do Felipe, graças a Deus, o quadril era do lado oposto. Contralateral. Não era contralateral, não era do mesmo lado. Não era isso. Mas pergunto quando acontece do mesmo lado. Quando acontece do mesmo lado, se existe, Rogério, existe essa possibilidade de fratura interprotética, e que é um problema danado. Existe, sim. E aí, eu até estranhei, porque eu coloquei que eu indicaria para aquele paciente que era uma fratura periprotética do joelho com uma prótese de quadril, que em função disso, que fosse feita uma placa em vez de uma haste, certo? Por causa desse problema. E daí vários latino-americanos, inclusive o Hernando Elcel, que vocês conhecem bem, mais outro da Colômbia lá, o César Rocha e tal, não, isso não tem problema, isso é mais ficção do que realidade. Entendeu? Eu falei, desculpe, é estranho isso. E se existe esse problema, o que vocês fariam? Colocariam uma tábua óssea ou alguma coisa para proteger? Rogério, eu acho que eu não tenho a solução. Eu, pelo menos, não consigo pensar na solução. Não sei se o Alan pensa, porque, na verdade, você está com um problema grave na mão para resolver, que é, por exemplo, a revisão do teu joelho, e você fica entre a cruz e a espada. Eu não vejo como reforçar aquilo ali com alguma coisa. Só se você colocar uma placa ou uma haste longa, ou então um dispositivo tipo esse que ele tem, de acoplar
uma haste na outra, mas Mas eu, o sinceramente... doutor Rogério está falando profilaticamente, Idê? Isso, eu falo Profilaticamente, eu não, profilaticamente, eu não vejo muita solução, não. Faz a Eu acho que a revisão do solução é joelho, botar coloca, e seria botar colocar uma haste uma menor, né? tábua de osso com cerclagens para tentar proteger. O que vocês acham disso? Eu já fiz isso, Rogério. E olha que engraçado. Coloquei osso, tábua de osso de banco de tecido, amarrei aquilo, incorporou. Passado um determinado tempo, começou uma osteólise local ali, perto da haste, e fraturou aquilo tudo do mesmo jeito. Para baixo do enxerto? No enxerto, para cima do enxerto. O enxerto. E o enxerto incorporado, eu não conseguia identificar nenhuma linha de demarcação entre o osso hospedeiro e o osso normal, e foi embora tudo. Começou formando uma osteólise, é óbvio, mas fraturou completamente. Eu não sei se fazer uma fixação profilática ali é uma solução, talvez sim. Eu acho que o meu pensamento é seguir nesse caminho, Alan. De repente, o Daniel aí, que é traumatologista, quem sabe minimamente invasivo ali, porque o grande problema é o seguinte: acesso, vamos usar o quê? O mesmo acesso ali, descolar uma placa ali no subcutâneo do fêmur e fazer para dar uma estabilidade, mas eu acho isso, eu acho que é uma zona, né? A literatura fala de uma zona, né, que fica ali enfraquecida, e eu não acho que é mito não, né, doutor Rogério? Eu acho que ocorre. Eu acho que ocorre o fato de você colocar alguma coisa ali, Rodrigo, mesmo que seja uma haste ou uma placa para funcionar, com uma placa com unicortical, por exemplo, você acaba criando, do ponto de vista biológico, o famoso desvio do estresse, né? O famoso stress shielding. Esse osso pode acabar se enfraquecendo porque ele não vai receber o estímulo. É complicado, eu acho que isso aí é muito complicado, Rogério. Até porque você, teoricamente, para colocar ali a baguete, você vai ter que desvascularizar periósteo, você vai ter que aumentar acesso. Então, assim, teoricamente, até que ponto que você vai ter benefício de uma situação que você, teoricamente, não abriria o envelope se você fizesse a revisão propriamente dita, né? É complicado. Não, entendo. Escuta, nós acho que pensamos mais ou menos todos iguais. Tanto que eu achei estranho essa posição dos colegas latino-americanos, dizendo que não, que isso é ficção, que esse ponto de estresse não existe. Falei, desculpe, mas nós crescemos e vimos, e estamos aí há 20, 30 anos ou mais falando isso, escutando isso, e agora vocês vêm dizer que isso não é importante. Então, eu penso igual a vocês, que eu acho que é um problema. Agora, se existe solução em profilática, realmente, eu também não sei. Eu acho que não. Tem alguns artigos falando... Tem alguns artigos interessantes falando dessa doença, né? E tem até umas classificações, e o manejo é dependente dos mesmos princípios que a gente usa na fratura periprotética não relacionada aos dois implantes, né? O termo que eles usam na literatura é esse que o Dr. Ademar mencionou mesmo, né? Fratura interprotética. E quando os implantes estão fixos, eventualmente a fixação isolada pode ser suficiente. Mas perante a soltura de um dos dois componentes, a revisão completa dos dois ou até o uso de próteses tumorais é descrita na literatura. Mas os artigos geralmente relatam séries de casos não tão extensas, né? Porque, felizmente, essa complicação não é frequente na nossa prática, né? Mas é realmente extremamente desafiador, e realmente concordo com o que falaram. Fixações profiláticas, eventualmente, podem evitar uma complicação desse porte, né? Gente, muito obrigado. Não quero mais prolongar a situação de vocês. Muito obrigado. Os casos e coisa que eu pude ver, sempre excelente. E vocês são fera, como sempre que a gente vê. Um abraço a todos. Valeu, Rogério. Obrigado. Abraço. Daniel, agora acho que é com você, né? Para encerrar, né, Felipe? Agradecer a todo mundo aí. Galera, foi ótimo, assim, da minha parte, eu achei sensacional, tá? O pessoal gostou muito, o Leonardo Xerez colocou aqui, parabéns ao excelente debate e temas, tá? O colega também, José Nunes, elogiando muito, tá? Falando que foi um meeting de alto nível, isso reforça a categoria dos senhores, e eu acho que isso aqui expressa muito a qualidade do que a gente vem buscando nos nossos serviços. Eu acho que a integração de
de grupos que buscam excelência, dizer que, da parte do São Lucas, a gente quer receber vocês, a gente está sempre aberto, a gente quer participar junto com vocês de eventos, enfim, vocês são muito bem-vindos, a gente está buscando a excelência todo dia, o hospital está investindo muito pesado, dizer que observei o mesmo, né? O Riosdor, né? Um serviço que coloca um R4 de joelho com nomes como Idemar, Rodrigo Albuquerque, Pires, eu acho que é o mesmo sentido que a gente está caminhando, e eu acho que essa simbiose, eu acho que essa integração dos serviços é muito legal, é muito, muito, muito bom ver a gente conversando uma noite tão agradável. Agradecer ao Alain, assim, eu particularmente, eu sou fã do Alain, eu adoro o Alain, um cara que eu tenho o maior respeito. O doutor Idemar é aquele patamar, a lenda viva, né? É um orgulho, é uma satisfação enorme tê-lo aqui, enfim, com a gente nesse espaço, nessa noite maravilhosa. Felipe é o meu braço direito, aí, é o cara que eu escolhi para ser o chefe de serviço da cirurgia do joelho do Hospital São Lucas de Copacabana. É o cara que enfim, eu trouxe para perto porque eu confio, sei do caráter, tecnicamente um cara incrível. Rodrigo Pires também dispensa, né, elogios, né, um cara que, onde ele chega, ele é bem-vindo, uma qualidade técnica, uma exposição, um embasamento técnico e teórico absurdo, um doutor de fato. E o Rafael Hertal, sendo até prolixo, um monstro que eu vi nascer, né, aquele monstrinho era pequeno, foi crescendo, agora já está ficando um gigante aí, né? Enfim, estou muito feliz, muito obrigado a todos. Enfim, vamos fazer mais, vamos estar mais junto, do que eu puder fazer, que eu puder contribuir aí, a gente vai estar sempre junto, tá? Obrigado. Boa noite, Daniel. Boa noite, Alain, Boa noite, Rafael, obrigado a todos. Felipe, Rodrigo. Um abraço. Tudo de bom. Um abraço para todos. vocês. Muito obrigado, hein? Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Bom final de semana, bom resto de semana para vocês. Obrigado.